Jó capítulo 24, versos 1, acompanhe com a gente. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Só uma coisa importante, pastor. Então, assim, iniciamos o capítulo Jó falando, e aqui ele argumentando por que o Senhor não marca o julgamento. O que ele já está querendo, é importante a gente entender isso. Ele fala assim, o que é o julgamento? É aquele momento onde você senta as duas partes diante de um juiz, E você pode diante de uma acusação e tal, você pode ser inocentado ou incriminado. Então, o que Jó está falando assim, gente, eu estou cansado. Eu preciso... Quando que chega esse julgamento? Eu tenho convicção da minha inocência, que eu vai ser provado. É mais ou menos isso que ele vai dizer. Tá? E eu não vejo a hora que chega esse julgamento. Só tem um problema. Quando que vai ser? Parece que não vem, não acontece, nunca chega. Né? Quando que é o dia da justiça? Né? É isso que Jó está falando. E agora ele vai dar uma relação de coisas que ele considera injustas, erradas, que estão acontecendo. Aí vai vir uma lista de coisas que ele vai argumentar até o versos 12, se eu não me engano. Vamos lá. Aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas dos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Gente, então assim, né, eu quero, assim, dentre muitos versículos que ele citou, demonstrando injustiça humana, né, eu quero pensar aqui o versículo de número que fala das crianças que são tomadas para pagar dívida, o versos 9. A criança órfã é arrancada do seio da sua mãe, o recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por que eu estou tirando isso aqui? Porque na verdade é uma realidade que nós vivemos hoje. Por isso, você que acompanha nós, nossa igreja, nosso ministério, sabe que nós temos 22 crianças adotadas que hoje, né, residem no Paquistão, que foram crianças que foram tiradas dos seus familiares, dos seus pais, para pagar dívida dos seus pais. E elas estão trabalhando em trabalho escravo. Nós, para resgatarmos essas crianças, então nós estamos indo lá e pagando, né, como se fosse assim, a dívida, né, para que essas crianças possam não ser tomadas como escravos. E daí a gente que fica cuidando dessas crianças, tá? Enquanto elas deveriam estar trabalhando para pagar a dívida dos seus pais. E aqui, então, usando esse exemplo real, né, que é fato, que acontece ainda hoje, Jó está pontuando também, olha, lá atrás também já existia. Em outras palavras, pastor, é isso que ele está dizendo assim, quando que vai ser o julgamento? A gente precisa colocar essas coisas em pauta. Né? E eu acredito que, ele fala assim, eu acredito que Deus é justo e vai nos dar... Mas assim, enquanto não vem o julgamento, o que acontece, gente? Você tem um absolvido ou um culpado? Não. Até que o julgamento aconteça, aquela coisa, todos são culpados e todos são como é que fala? Absolvidos, né? Porque até que... Então, o versos, o 12, o 12 não, o 13... Não, o 12. Não, o 12, né? O 12. Daí acaba com uma afirmação de Jó, e aqui ele está... Talvez seja um pouco duro com Deus, mas assim... Né? É estranho a gente falar assim, Jó está sendo duro com Deus. Mas em outras palavras, olha, percebe o que ele está dizendo. Nossa, mas Deus não vê mal nisso. Com quem diz, puxa, Deus, você não vai marcar o julgamento? Tá bom para você isso? Você não vê mal nisso que está acontecendo? Quando que vai ser o julgamento? Tudo isso aqui tem a ver com aquela pergunta lá de cima, dos versículos primeiros. Quando vai ser o julgamento? Tá? Então, gente, eu acho que não sei, você, pastor, você já teve momentos na sua vida onde você passou em Deus, quando que vem a resposta? Quando que vai vir a justiça? Quando que o senhor vai fazer justiça sobre isso? Acho que a pergunta é quem nunca fez isso, né? Então... Quem nunca passou por isso ou pensou? Pode ser que não tenha falado, mas tenha pensado. A esperança de Jó aqui estava no julgamento para que fosse feito justiça. Agora ele fala assim, o duro é que... Quando que é esse julgamento? Tipo, né? E a gente vai ver quando vai ser esse julgamento, porque ele vai citar sobre isso. Lá nas entrelinhas, no final desse capítulo. Tá? E aí, pastor, eu digo para você, muitos de nós vamos...
gostar e outros não vamos gostar muito, não. Porque a gente quer o quê? Um julgamento, a gente quer que seja... Ainda mais quando a gente sabe que a gente tem razão, ou pensa a gente tem razão, a gente quer que aconteça logo, não é verdade? Para poder sermos justificados, né? Para sermos... Mas aí a pessoa fala assim, tá certo, já marcamos o teu julgamento, tá? Esse que você acha que você vai ser absolvido, tá? Vai ser daqui 60 anos, tá bom? Tá marcado, daqui 60 anos. Como é que ficaria o teu coração? Então imagina como é que está Jó aqui. Não estou dizendo que demorou 60 anos, né? Até porque tem julgamento que vai ser só na eternidade, não é nem daqui 60 anos, tá? Mas imagina como é que está o coração de Jó. Isso que eu quero que você tente compreender. Não é que Jó, Jó está atacando Deus, Jó agora ficou inimigo de Deus. Não, ele é um ser humano e ele está questionando agora a justiça de Deus. Talvez o tempo da justiça de Deus. Mas vamos lá, vamos dar sequência então, continue com a gente aí. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres necessitados, de noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram, não querem saber da luz. Para eles a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a névoa derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como aves. Devoram estéreis sem filhos e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atentos vigiam os caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Gente, então aqui você vai ver que a partir do versículo de número 13, a questão é luz e trevas. A questão é quem está na luz e quem está na escuridão. Observe o verso 13 que fala isso, né? Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, dessa luz. No nosso caso, sabemos que a nossa luz hoje é Jesus, naquela época era o próprio Deus, e não permanecem em suas veredas, ou seja, não permanecem nos seus caminhos. Então o que está falando assim? Pessoas que se revoltam contra a luz, se revoltam contra Deus, ou se revoltam contra a maneira que Deus está lidando essas coisas, tá? Não permanecem nos seus caminhos, quer dizer, não continuam sendo justos, fazendo bem, porque desacreditam no fazer o bem, porque falam assim, ó, tá vendo, as pessoas fazem o mal e nada acontece. Então quer saber uma coisa? Não vou mais fazer o bem também, vou fazer o mal, já que nada acontece. Daí ele dá uma série de exemplos também, né? Fala do assassino, fala do óleo do adúltero, tá? E vai, nos versículos, no verso 16 fala, no escuro os homens invadem casa, no escuro no sentido da escuridão, eles invadem, e a ideia também à noite, né? Quando prostitui, quando erra, quando fazem as coisas erradas, mostrando, né? Aí fazendo uma correlação da luz com a escuridão. A partir do versículo 22, daí ele fala assim, mas Deus, por seu poder, os arranca, ou seja, esses ímpios, esses que vivem na escuridão, eles não vão estar arraigados para sempre. Por isso que arranca. O que arranca? Vai ser tirado. Tá? Embora firmemente estabelecidos. Embora eu e você, parece que olhamos e parece que eles são torres fortes, bem firmes, nada acontece, nada abala, não há nenhuma... Né, a gente vê fazendo tanta injustiça e nada de ruim acontece. A palavra do Senhor está dizendo que eles serão arrancados. Tá? A vida deles não tem segurança. É o que Jó está relatando para nós. Daí o verso 23 ele fala assim, ele poderá deixá-los descansar. Ele quem? Deus. Ele está falando, Deus poderá deixá-los descansar sentindo-se seguros. Ou seja, aquela falsa impressão que estão seguros. A falsa impressão que não vai haver castigo, que não vai haver punição, que não vai haver justiça. Tá? Mas atentos vigia no caminho que os seguem. Que seguem, ou seja, Deus está de olho em cada um de nós e o que cada um de nós estamos fazendo. Daí, o verso seguinte, então o Senhor fala do temporal, que é o quê? Aqui ele chama assim, por um breve instante. Para nós, esse breve instante é uma eternidade, gente. O que para Deus chama aqui de um breve instante, né?
para nós uma eternidade. Porque fala assim, por um breve instante são exaltados, depois se vão. Quer dizer, mas eles são exaltados por um breve instante, que para nós, como eu falei, parece ser uma vida toda. Tá? Colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Ou seja, uma hora eles vão ser arrancados, eles vão ser tirados. Mas se isso ajuda ou não, enfim, né? Eles vão ser tirados de certa forma como nós também, os justos, também vamos ser tirados uma hora. Tá? Então por isso que para nós fica mais difícil entender a maneira de Deus, o modo de Deus. Agora, como a gente não está aqui, né, sendo instruído na palavra para questionar Deus, e sim para entender como Deus faz, então assim, não estamos aqui para dizer, não, o que Deus está fazendo é errado. Nós estamos aqui para entender assim, puxa, é assim que Deus faz. Então assim, cabe a nós o quê? Aprendermos como Deus trabalha. Tá? E não é na nossa forma, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. Tá? E o verso 25 ele fala, se não é assim, Jó está falando, se o que eu estou falando é besteira, se não é assim, quem poderá provar o que minto? Então prove que o que eu estou falando. E ele está falando prove porque ele apresentou fatos. Ele fala lá das crianças, ele fala de quem está em trevas. Ladrões, do ele adulto. fala assim, né, e reduza nada as minhas palavras. Ele está dizendo assim, se eu estou mentindo, então me prove. Tá? Então assim, gente, o capítulo 24, pastor, eu falo assim, nos ensina o quê? De novo, Deus é soberano. Deus tem uma maneira ímpar, única, de ser e de fazer as coisas que nós jamais vamos poder alcançar, porque a nossa mente não está pronta para isso. Então é óbvio que para nós, imaginar que um bandido, um assassino, que matou uma criança, está vivo e aquela criança está morta, né? O que isso para nós representa? Um ato extremo de maldade que Deus parece que não vê. Como é que Deus permitiu matar uma criança que morreu, foi arrancada, né? Às vezes uma criança, um adolescente, né? E o bandido está solto, está vivo. Então, isso é um fato. E alguém aqui pode explicar? Não. E daí assim, dá até aquela impressão assim, tipo, poxa, Deus é ruim, Deus é mau, Deus não está sendo justo. Tá, daí a gente espera o quê? Num segundo nível que é o quê? E quando vai ser a justiça de Deus? Então, quando vai ser o julgamento? Quando que Deus vai vir? E de repente você espera 1 ano, nada, 2 anos, nada. Daqui a pouco, pior, irmão, você vai ver a justiça humana, absolvem lá o assassino. Aí você fala, tá vendo? Deus não está nem aí com isso. Deus não está preocupado com isso. Tá? Agora, a palavra de Deus ela é clara. Se a gente não olhar da nossa perspectiva, da perspectiva de Deus, porque da nossa, né, nós vimos as coisas como um começo e um fim. O começo quando a gente entende por vida e o fim quando a gente morre nesse corpo físico, para nós. Então, para nós é o seguinte, se Deus demorar mais que 80 anos, Deus é injusto, porque Deus nunca fará justiça se Ele não fizer dentro do meu período de existência. Tá? Então, agora, Deus é o eterno. Então ele não está preso ao meu período de existência, ao seu período de existência. Ele não está preso à minha vida somente, mas a de todos. Então, por isso que a gente fala que Deus é um Deus de propósito. Não estou aqui querendo advogar Deus, estou querendo que a gente entenda, né, que nós não estamos no andar de Deus para entender, para conseguir enxergar a maneira que Deus age. E muitas vezes sim, a gente vai olhar para Deus e falar assim, Deus não está sendo justo. É isso que o Jó está querendo dizer. A gente vai ter essa impressão, não quer dizer que Deus não Deus não precisa de advogado, ele nunca vai ser injusto, mas para nós vamos sim ter a impressão, puxa, né, eu fui a traída, eu fui a abandonada, eu fui o abandonado, né, então assim, aquele sentimento que a gente pode sentir de que, puxa, Deus não está fazendo justiça comigo, é exatamente isso que Jó está vivenciando nesse momento, e assim, que bom que ele pode ser verdadeiro e sincero, e abrir o coração. Então é isso que eu falo com você hoje, porque assim, de repente a gente também, no fundo, às vezes a gente está com raiva de Deus, está com ódio de Deus, está magoado com Deus. Por quê? A gente está falando, Deus não está sendo legal comigo, porque ó, quanta coisa que eu estou tentando fazer e estou acertando aqui, quantas poucas coisas eu estou errando e parece que só sobre mim que vem a mão de Deus, só sobre mim que vem, sabe assim, e a gente se revolta e isso afasta a nossa vida de Deus, o nosso coração de Deus. Então, por que a gente precisa compreender um livro como o de Jó e capítulos como esse? Para a gente entender que está muito acima de nós mesmos as coisas. Por isso que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora, nós cremos sim, e nós podemos sim crer, sim que a justiça será feita e será feita. Deus não é injusto. Vai chegar a hora que Ele vai arrancar sim. Só que dizer para você que vai ser, Ele vai arrancar, Ele vai fazer justiça quando eu quero, quando você quer, né? A gente não pode afirmar nem que sim e nem que não, mas
A experiência de vida nos mostra que nunca é do jeito que a gente quer. Não sei para você, pastor, mas nunca é do jeito que eu quero. Por mim, Deus já teria feito justiça ontem. Por mim, Deus já teria, né, feito a minha colheita ontem do que eu plantei, né, para mim. Quer dizer, o que me adianta Deus me dar uma colheita daqui 80 anos? Para mim, se eu for ser bem verdadeiro, para mim parece que não adianta muito, não faz muito sentido. Não. Né? Eu dar. Para nós humanos, agora, não. Ele não deixa de dar colheita. Agora, quer dizer então que eu perco as esperanças? Não, gente. Que a gente volta a dizer, isso aqui é só para a gente sair um pouquinho da caixinha e entender o seguinte: há coisas que Deus vai fazer acontecer na minha vida, na sua vida, amanhã, e que nós nem plantamos. Porque quem plantou às vezes foi uma pessoa, um antepassado nosso, tipo Abraão. Deus vai fazer amanhã e a gente já vai colher amanhã, tá? Agora, tem coisas que a gente vai ter que esperar o tempo de Deus, e isso é fato, tá? Então, que a gente possa orar a Deus, falando: Senhor, nos dê essa compreensão, nos dê essa condição, né, de descansar no Senhor, de descansar em Ti, né, de esperar no Senhor, tá? E não se revoltar nem contra os céus, nem contra Deus, né, e nem contra nós mesmos. Eu creio que a nossa parte é continuar pedindo e esperando, tá? Com fé de que colheremos no tempo presente. Eu acho que essa é a nossa parte, entendendo que Ele é soberano, como o próprio João falou antes, né? Ele é Ele. Então, assim, Deus é Deus, Ele é o soberano, né? Até porque se a gente não... tem aquele versículo, pastor, que fala, né, que se nós não víssemos o bem na terra dos viventes... Né? Davi fala isso, que se ele não confiasse que ia acontecer naquele tempo, ele falou assim, ele talvez teria desanimado. Não, né? ele Porque, desanima. Exatamente. É isso mesmo. Então, veja bem, se eu não crer, e aí entra justamente essa palavra, a fé. Por causa da fé, muitos alcançaram, Hebreus fala isso, pela fé muitos alcançaram o testemunho. O que é testemunho? É isso que a pastora está dizendo. Mas pela fé. Pela fé. É a história que eu preguei ontem. Continua a mulher esperando. foi e falou: se eu tocar a veste dele, não estava nos planos de Jesus curar aquela mulher. E nem de Deus. Eu vou ali, né? Acho que é Ela Lucas. provocou. É Lucas, quando fala da parábola da viúva importuna. E daí, na própria passagem ali, fala, né? Falei assim, quem mais Deus não fará justiça e depressa pelos seus? Olha aí, gente. Então, assim... então eu fico quieto, só aguardo. Não. Você pratica a sua fé. Fica ali, importunando. Como a viúva. Né? Quando me fará justiça... Se ela importunou um juiz que era... Se eu tão somente tocar a veste. E ele fez, né? Para você não me importunar, mais eu vou fazer. Né? Daí diz assim, quanto mais Deus... Que está no céu. Que está nos céus, então não fará justiça e depressa... Então, eu gosto dessa palavra, gente. Então, acho que o negócio é importunar. Mas é. Porque, assim, é que a palavra importunar para nós já soa uma coisa meio negativa. Né? O cobrador está importunando, daquela coisa pejorativa. Mas se importunar no sentido, assim, é assim, busque. Eu tô dizendo, Deus falando assim, eu tô falando para vocês, busquem e encontrarei. Bata e a porta se abre. Exato. Agora, o duro é que também a gente não busca e fica bravo depois aguardando. Tipo assim, não, mas eu quero que Deus faça justiça. Não, busque essa justiça. Vá atrás, toca na veste dele, gruda. Gente, segura Jesus. Briga lá, tipo Jacó e o anjo, né? Você só vai sair daqui se o Senhor me abençoar, né? Pastor, mas o Jacó se quebrou inteirinho, que a gente se quebre, mas saia quebrado com a bênção. E você acha que é Deus ensinando a gente como a gente deve ser? Jacó, bem lembrado. Deus ensinando a gente como a gente tem que ser. Bem lembrado. A gente não está desrespeitando ele. Fala, não, você não vai sair daqui, o Senhor não abençoou. Não, com o anjo, recebeu. É a tua fé, isso é algo que Deus se agrada, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador. Nem que seja preciso lutar com Ele, gente. Mas Ele quer, é isso que Ele quer rolar com você no chão. Tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã, né, para nós estudarmos o capítulo 25, mas fica aqui o nosso abraço, respeito e carinho a todos vocês, gente. Tá bom? Vamos lá, pastora?